Porque agora a gente vai falar de uma história que na última semana, olha, mexeu comigo, mexeu com todo mundo. UPA do Jardim do Sol. Na lixeira do banheiro, por volta das 2 da tarde do dia 1º de dezembro, primeiro dia do mês, encontraram o feto de uma bebezinha, aparentando aí entre 6 e 7 meses de gestação. Estava lá dentro da lixeira. Do lado, muito, mas muito papel, aquela toalha de papel que está no banheiro lá para você enxugar as mãos, que teria sido usada pela mãe, que fez o aborto espontâneo ou não, a gente não sabe. E aí ela limpou o chão para não deixar marcas. Tanto que esse feto só foi notado ali quando a outra turma da limpeza chegou para fazer o trabalho, como eu disse, por volta das 2 da tarde. Há uma semana, a polícia procurava essa mãe. E agora ela apareceu. Ela foi identificada e ela prestou depoimento à polícia. O repórter Guilherme Batista acompanhou e a gente, enfim, vai entender o que aconteceu, Juliano. Essa mulher fez o aborto ali de propósito, foi um aborto espontâneo, por que ela não pediu ajuda, ela tomou um remédio? Você vai entender tudinho na reportagem e vai entender o que vai acontecer com ela a partir de agora. A mulher se apresentou na delegacia na presença de um advogado. Em depoimento, ela confirmou ser a mãe da criança recém-nascida, fruto de uma gestação de 6 meses, encontrada já sem vida no banheiro da unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol, na última quarta-feira. De acordo com o delegado, a mulher contou que teria procurado a UPA após sentir fortes dores e ter um sangramento. Depois da triagem, ela foi até o banheiro, onde sofreu o aborto. A mãe teria ficado 55 minutos no interior do sanitário. Questionada sobre por que não procurou ajuda ali mesmo na unidade após o nascimento da filha, a mulher alega que ficou transtornada e, por isso, foi embora sem avisar ninguém. Ela disse que a criança nasceu no vaso, ela pegou a criança e colocou ali num saco, disse que e saiu do local. Eu perguntei para ela por qual motivo ela não procurou socorro médico, atendimento médico, uma vez que já estava dentro da UPA do Jardim do Sol. Ela alegou que ficou transtornada, desorientada e saiu do local deixando lá o feto. Ela não soube dizer se ela olhou ali o feto e viu se ele estava vivo, se ele não estava. Não, ela disse que ficou ali transtornada, desorientada, então ela não sabe dizer como estava a situação. Ela acredita que estivesse já morto. A acusada contou ainda que não fazia pré-natal, que ninguém da família sabia da gestação e que o pai da criança não prestava nenhuma assistência a ela. A mulher alega que começou a sentir as dores 1 mês antes do aborto, após sofrer um acidente de trânsito. Ela disse que aproximadamente 1 mês a 1 mês e meio atrás ela sofreu um acidente de trânsito e acabou havendo descolamento da placenta. Ela passou por um atendimento médico, mas confirmou isso. O advogado dela vai juntar esse prontuário médico para poder também embasar melhor a investigação. Além de coletar o depoimento da mulher, a Delegacia de Homicídios aqui de Londrina fez a solicitação de diversos exames ao Instituto Médico Legal. O delegado quer saber se a criança nasceu com vida e se o aborto foi espontâneo, o que foi alegado pela acusada, ou provocado. O resultado desses laudos vai influenciar diretamente na investigação policial. Caso fique comprovado que a criança nasceu viva, a mulher pode responder criminalmente pela morte da própria filha. O delegado também quer saber se a acusada estava no chamado estado puerperal, o que pode ter influenciado na decisão dela. Se ela agiu sob a influência do estado puerperal, nós podemos falar num crime de infanticídio se a criança nasceu com vida. Se ela não agiu sob a influência do estado puerperal, haverá um crime de homicídio, como eu disse. Mas se isso a criança nascer com vida, nós precisamos agora do laudo de necropsia do IML, Instituto Médico Legal, para confirmar se realmente foi um aborto natural, tá? Se foi um aborto provocado, se não foi um aborto provocado natural, e se a criança nasceu com vida, para verificar qual será a linha de investigação. Ô Gui, não está definido então aí, pelo que o delegado disse, a que tipo de crime ela vai responder, né? Tudo isso vai depender do laudo, tudo isso vai depender da sequência das investigações, ou se ela vai responder por algum crime, porque também é possível que ela não responda nada, né?
É sim, Juliano, porque assim, a mulher ela alega que o aborto foi espontâneo e que ficou transtornada, por isso deixou ali o feto dentro do banheiro e foi embora da UPA sem avisar ninguém. O que está em xeque nessa investigação, Juliano, é o chamado estado puerperal, que é aquele estado em que as mães que deu à luz ali há pouco tempo, elas têm aí um estado em que podem agir influenciada justamente por essa questão de modificações dos hormônios. A gente sabe que em alguns casos a mãe inclusive rejeita o próprio filho e tudo é explicado pela medicina. E a medicina nesses casos é levada em conta aí pela polícia para a realização da investigação. Então o delegado ele precisa saber se essa mulher ela foi influenciada de alguma forma, se ela estava dentro desse estado puerperal quando sofreu o aborto dentro do banheiro da unidade de pronto atendimento. Um outro exame esperado pela polícia é o exame de necrópsia do bebê. A polícia ainda não sabe se a criança nasceu com vida ou se ela já nasceu morta. Se ela nasceu com vida, Juliano, e a mãe, de forma negligente, foi embora da UPA sem avisar ninguém, sem pedir socorro para os funcionários, ela vai responder criminalmente por isso. Se for dentro do chamado estado puerperal, ela pode responder por infanticídio, que é quando há a morte de uma criança praticada pela própria mãe dentro desse estado aí, depois que a mãe tem o filho, depois que a mãe dá à luz. A pena nesses casos varia entre 2 e 6 anos de reclusão. Se o tal estado puerperal não ficar comprovado, aí ela pode responder sim por homicídio. Aí a pena varia entre 6 e 20 anos de reclusão. Então, o depoimento da mulher foi o primeiro passo da investigação por parte da Delegacia de Homicídios, que deve ganhar corpo com a chegada realmente dos resultados desses exames. O delegado não consegue concluir nada apenas com o depoimento da mãe. Ele precisa realmente aí desses laudos, desses exames periciais Gui, do mas IML. Isso é estranho. No dia chegaram a falar pra gente que em no máximo 48 horas, 72 horas, esse laudo estaria pronto. Nós estamos no dia 8, só aconteceu no dia 1º, que é exatamente esse laudo para verificar se tinha arzinho nos pulmões, né? Se é um natimorto, como disse no dia aqui o doutor Dalmo Borges para mim, se já nasceu morto ou não. Tá estranho esse laudo não ficar pronto. Será que tiveram que encaminhar esse material para Curitiba, para o LACEN? Será que não pode ser feito aqui? Porque é estranho demorar tanto tempo para um laudo assim, né? Pois é, essa pergunta não consigo te responder, Juliano, mas a gente pode entrar em contato com o IML justamente para ver. Normalmente, até onde eu sei, eles realmente precisam mandar todo esse material para Curitiba para fazer aí uma perícia mais detalhada. Mas se houve a promessa desse prazo aí de 48 horas, vale dar uma cobrada lá no IML. O que o delegado passou para mim foi o seguinte, que os exames que foram feitos quando o feto foi encaminhado para o IML, eles ainda não ficaram prontos, eles ainda não foram concluídos e o próprio delegado também repassou aí outros diversos pedidos para o IML relacionados, nesse caso, à situação de saúde da mãe. Então, segundo o delegado, a investigação só vai poder ter continuidade depois aí que esses exames chegarem, depois que essas perícias forem repassadas aí à Delegacia de Homicídios. Sobre a demora, vale mesmo então a gente entrar em contato com o IML para ver como é que está a situação.